Após a repercussão daquela profecia dada ao Jefferson, da dupla Jefferson L, do Anticongresso, da AD, o irmão Antônio Solano, quem profetizou e foi tirado à força, veio falar a público. E também quem deixou seu comentário foi a cantora Vanilda Bordieri, que falou sobre o caso. E muitas pessoas estão dizendo que falharam em não ouvir toda a profecia. Na verdade, esses hipócritas religiosos estão ligados apenas em profecias de bênção e prosperidade. Quando Deus vem falar de verdade, eles não querem ouvir. Veja o que ela disse e veja o que ele disse. Se inscreva no canal, dê seu like, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Quem fala aqui é o irmão Antônio Solano, o homem que entregou aquela mensagem profética, ou tentou entregar aquela mensagem profética no último domingo, dia 9 de novembro de 2025, ali no pavilhão dos Gideões Missionários da Última Hora, que a profecia não era contra nenhuma dessas instituições, e sim contra homens corruptos que se corromperam com algumas instituições e algumas seitas que estavam trazendo símbolos ocultos para dentro das instituições. Mas por se tratar de uma palavra de correção, uma palavra de arrependimento, eles impediram e rejeitaram a palavra. Mas quando viram do que se tratava, acabaram pedindo para que alguns dos seguranças me retiraram dali. Eles rejeitaram a palavra de Deus, rejeitaram a profecia, que era uma profecia de correção, de arrependimento. Diante dessas circunstâncias, o Senhor tem uma nova profecia para eles. E a profecia é esta: assim como vocês rejeitaram a minha palavra, assim eu também rejeito vocês. Assim como vocês arrancaram o meu servo do altar, eu também vou arrancar vocês do meu altar. Passarei como um fogo, queimarei toda a lenha verde e seca, que estão encharcada de pecado e com essas abominações. Passarei como um vento veemente e impetuoso, limparei as cinzas do altar, colocarei lenha nova e o fogo arderá continuamente no altar, e todos verão que eu sou um Deus zeloso e zelo para que a minha palavra se cumpra. Assim diz o Senhor. Para que quem vai falar é um profeta que está com a palavra. Não, gente, se Deus não quiser que esse profeta fale, ele cala a boca de qualquer profeta, porque a palavra é dele. Se Deus quiser te interromper, ele vai te interromper a hora que ele quiser, porque a palavra é dele. Sobre o vídeo do Jefferson, o que o irmão estava falando sobre palanque, púlpito, é uma mensagem assim, bem dura e bem realista, que todo mundo sabe que acontece isso na igreja, que não se trata nem de ser profecia ou não. Hoje tem lugares que você vai que é muito mais político do que propriamente culto. É uma realidade. Ok, se a pessoa que começou a profetizar se calar, é porque ela está ouvindo o próximo profeta no mesmo ambiente. Isto se chama a ordem no culto. E no momento que esse irmão subiu, o Jefferson ele ficou quieto. Ele ficou olhando. Então ele deixou que o irmão começasse a falar, né? Deixou que o irmão começasse a falar o que ele estava falando ali. O que eu acho errado é o que fizeram com o irmão. Se ele profetizou da carne, se foi Deus ou não foi, arrancar pessoas da igreja, isso pra mim, sabe, tirar força, mandar calar a boca, porque agora quem tá falando aqui é a palavra. Gente, a profecia é de Deus e a palavra é de Deus. E se enquanto alguém estiver pregando, Deus quiser falar de outra forma, é a própria palavra dele. Eu já vi gente tirando profetas e profetisas do púlpito, e eu vou contar uma outra coisa aqui pra vocês. O povo de Itaquarituba vai saber porque aconteceu muito próximo a nós. Foi uma profetisa chamada Ana Maria na cidade de Itaquarituba. Estou dando o nome para vocês saberem que verdadeiramente aconteceu. Enquanto ela ministrava, ela disse assim: aqui tem 4 obreiros em pecado. Ela não citou um nome que eu acho também que acaba sendo meio que no ar, né? Quando não é citado o nome, quando é generalizado, tenho medo disso, mas ela disse: aqui tem 4 obreiros. Só que ela falou o que ia acontecer com cada um dos 4. E ela disse assim: o primeiro vai sofrer um acidente, o corpo dele será tirado da rodovia com pá, porque ele será espatifado. O outro vai ter um infarto fulminante e vai morrer. O outro vai ficar paraplégico. Ela foi falando o que ia acontecer. E um dos será desmascarado aqui na igreja. Cidade de Itaquarituba, minha família é de lá, e eu estou dando nome porque quem é de Itaquarituba vai se lembrar desse ocorrido. Enquanto essa profetisa estava falando, o pastor da igreja tomou o microfone da mão dela, mandou ela calar a boca e disse
cala a boca. Se Deus está te mostrando, fala quem é o obreiro. E ela chorou, só que ela deu um grito no púlpito. Ela disse: se não é Deus na minha boca, que caia sobre mim. Mas o Senhor me manda confirmar dentro de 30 dias. Esta igreja verá que foi Deus que falou. Durante um mês, todo mundo ficava na expectativa. Os obreiros até começaram a orar mais. Com 25 dias, o primeiro sofreu um acidente, a carreta passou por cima do carro dele, o corpo foi totalmente espatifado, faltando 5 dias do prazo que ela falou. O outro teve um infarto e morreu. Um irmão foi trocar uma lâmpada, e era um dos mais santos da igreja. Ele foi trocar uma lâmpada, ele caiu da escada, ficou de cadeira de roda. Pasmem os irmãos, quando estava fazendo exatamente 30 dias, cidade de Taquarituba, São Paulo, tá? Minha família é de lá, na época eu também era de lá. Do nada, um dos obreiros estava sentado no púlpito. Era Santa Ceia, na cidade de Taquarituba, São Paulo, quando entrou uma mulher grávida, gritando da porta da igreja. E ela veio vindo para o púlpito e gritava e dizia assim: fala, fulano, que esse filho que eu estou gerando não é seu. Fala diante da igreja que eu não estou grávida de você e que você não é o meu amante. Aí eu te pergunto, era Deus? Era Deus? Sim, mas ela foi arrancada de cima do púlpito. Foi mandada calar a boca, tá? Então eu morro de medo de dizer que uma pessoa é falso profeta, porque a Bíblia não me dá o direito de julgar o profeta, ela manda julgar a profecia. Então essa minha preocupação é de que eu não posso me sentir a profetisa maior, porque eu estou no momento da palavra. Se Deus quiser me interromper por causa da própria palavra, se Ele perceber que tem algo muito mais relevante para estar falando ali, gente, e eu sempre falo para vocês, tenham cuidado. Eu não ouso falar até de quem está falando coisa que eu sei que não é de Deus, porque a profecia é exortação, consolação e edificação. Então eu tenho muito medo. Quando Paulo fala para ter a ordem no culto, ele estava dizendo assim, ó: enquanto um está profetizando, o outro espera a sua vez. E se 2 profetizarem ali e tal, no momento que ele começa a falar que o Jefferson se cala, ele estava dando liberdade para que o irmão continuasse. Não foi o Jefferson que mandou o irmão se calar, não foi ele que mandou o irmão sair. Pessoas que não estavam ali ligadas ali naquele momento, que foram arrancando esse irmão. E eu me preocupo porque nós não estamos preparados para ouvir verdadeiramente uma palavra que vá contra tudo aquilo que a gente fala.